Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: esta é a origem do seu sofrimento. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e bora pro tema do vídeo de hoje. Pessoal, até fiz um rascunhozinho aqui para não esquecer de falar alguma coisa, porque esse tema é um tema interessante e um pouquinho complexo de explicar, mas eu vou me esforçar para vocês entenderem. Pessoal, é o seguinte: a origem do nosso sofrimento, de todos nós, né, sem exagero, está no apego, já dizia Buda, né? Quando a gente estuda psicologia positiva, a gente aprende tanta coisa, e uma delas é que realmente a gente tem uns pensamentos disfuncionais que eles levam a gente para caminhos, para fazer escolhas, para certos comportamentos, certos sentimentos, né? Que eles causam muito sofrimento. E o maior de todos os pensamentos que geram sofrimento é o pensamento de apego. E eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho do que acontece, né? Quando você tem apego a um desejo de ter alguma coisa ou de não ter alguma coisa, isso gera sofrimento. Exemplo: eu estou muito apegada a um desejo que eu tenho muito obsessiva, muito apegada a um desejo muito forte de ter um X relacionamento, ou de ter um X padrão de corpo, um tipo físico, ou de ter um padrão de vida financeiro, de ter bens materiais, de ter coisas, seja lá uma casa, né, um apartamento, um carro, de ter um padrão de vida X. Normalmente a gente tem mania de se comparar com quem tem um relacionamento que a gente gostaria de ter, ou quem tem aquele corpo que a gente gostaria de ter, ou até aquela saúde, né, aquela saúde, porque tem gente que tem, né, nem o corpo, uma coisa física, uma aparência, é uma disposição, uma saúde, né, uma saúde plena, ou uma conta bancária recheada. Ou então o apego é de não ter aquele relacionamento que você tem, seja com aquela pessoa que você tá junto, né, amorosamente, ou seja, aquele relacionamento, aquele parente, aquele irmão, aquele vizinho insuportável, aquele chefe, aquela pessoa que você convive. Seja de não ter aquele corpo que você, aquela doença que você contraiu, aquela doença que você tem obsessão em não ter aquela doença, ou aquele problema, né, X, aquele X problema, né, financeiro, aquela X dívida, aquele X aluguel que você tem que pagar e você detesta pagar, enfim. Você tem uma obsessão por um apego muito grande a ter alguma coisa que você ainda não tem, desejar muito uma coisa que você não tem, ou de desejar muito não ter uma coisa que você tem. Então esses dois tipos de apego é a raiz do nosso sofrimento. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque eu não quero pular o roteirinho que eu montei aqui, né? Então, vamos lá. O que acontece para a gente poder minimizar esse apego, né? Minimizar, porque não adianta, a gente vai ter apego, a gente vai ter desejos, a gente vai ter, a vida acontece umas coisas meio doidas, não sei o que, quando você vai ver, você já tá desejando aquilo que você do nada, a vida deu uma reviravolta e você começou a desejar aquilo. Qual é o lance todo do sofrimento? Quanto mais apegado você é, mais você sofre. Então, quanto mais você deseja ter aquela coisa, quanto mais você deseja ter aquele relacionamento que você não pode ter, aquela pessoa que não te quer, você fica obsessiva naquela pessoa, quanto mais você deseja, mais você idealiza. Porque a gente tem essa mania. A gente tem essa mania de aquilo que a gente está querendo tanto, a nossa mente ela produz, né, imagens mentais, a gente fica viajando, sonhando acordado. Então a gente idealiza tanto que quando a gente tiver aquilo, quando a gente conseguir aquilo, a gente vai ser tão feliz, mas tão mais feliz do que a gente é hoje. E isso é uma coisa é uma desconexão muito grande da realidade, porque às vezes quando você chega lá e consegue aquela tal coisa,
você não fica tão mais feliz assim. É só uma idealização. E essa idealização também gera sofrimento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu dei no podcast e depois foi falado muito isso. A mulher, ela deseja muito ter o marido, mas muito. Ela desde criança ela escuta que ela tem que casar, que ela tem que ter uma festa de noiva, que ela tem que ser não sei o que, tal. E quando ela finalmente consegue ter, ela vê que ela não é tão mais feliz assim do que ela é hoje, como ela achou que ela ia ser. Adivinha o que acontece? A interpretação que ela deu pro apego a esse desejo que ela tinha de ter um marido foi tão fora da realidade, foi tão desconexa, que ela achou que ela ia realmente ser muito diferente. A felicidade, a fonte de amor e de felicidade dela, amor próprio, estaria em conseguir aquilo, ter aquilo, seja a casa própria, seja aquele carro, seja aquele corpo, seja aquele marido, seja lá o que for. Ela idealizou. Logo, quando ela foi lá e conseguiu, a idealização perde para a realidade, né? Então a realidade, ela perde para essas coisas que a gente idealiza. A gente idealiza demais quando a gente deseja muito, quando a gente está muito apegado a um desejo. Agora, qual seria a solução para diminuir o sofrimento? A aceitação. Como assim? Se eu aceito que eu só prefiro conseguir certas coisas e elas não têm que exatamente acontecer, porque enquanto eu fico desejando muito ter aquela casa, comprar aquela casa, ter um casamento, ter aquela pessoa que eu vou amar e ser amada, ter, ou que as pessoas sejam diferentes do que elas são, mudar o jeito de alguém que já tô com a pessoa. Quando eu diminuo essa expectativa, diminuo essa pressão que eu coloco em cima do desejo, eu simplesmente aceito a realidade, porque os fatos não são os fatos que geram nosso sofrimento. O fato de eu ter perdido aquele emprego não é o que gera o meu sofrimento. O fato de eu ter perdido aquele relacionamento que eu tinha, aquele casamento, aquela pessoa que eu namorava, não é o que gera o meu sofrimento. O fato de eu não ter aquela casa que eu gostaria de ter, ou de não ter aquele carro, ou não ter aquele corpo, não é o que gera o meu sofrimento. É a interpretação que eu dou para esses fatos é que gera um sofrimento. Então, se eu não tenho aquele relacionamento que eu gostaria de ter, ou se aquela pessoa que eu gosto, ela não tá querendo a mesma coisa que eu quero, que é casar, se eu aceito que eu perdi aquela pessoa, aquele relacionamento acabou, se eu aceito que as coisas não são como eu gostaria que elas fossem, como eu idealizei que elas fossem, o sofrimento acaba na hora. Porque aceitar a realidade diminui esse desejo que eu queria tanto que fosse diferente a realidade. Aquele desejo, aquele apego ao desejo que eu tinha de que não fosse como está sendo. Então, eu não tenho aquele corpo, sei lá, magricela das modelos, porque não é meu biotipo, eu não sou alta, que não é modelo. Eu aceitando essa realidade, eu não vou entrar numa paranoia de virar uma anorexia e vai ficar magra daquele jeito. Ou se eu não aceito uma sociedade, uma cultura onde eu vivo, se eu aceito, eu paro de querer eu paro de ficar pensando tanto que eu gostaria que não fosse assim, que fosse assado. Que as mulheres fossem diferentes, e que os homens fossem diferentes, e que as pessoas fossem diferentes. Então eu reduzo essa expectativa, essa idealização tão grande de que aquela pessoa tem que ser diferente, que ela tem que pensar diferente, que eu tenho que conseguir. Porque se eu não conseguir aquele desejo, eu não sofro tanto. Agora, enquanto eu não consigo, e eu tô muito apegada àquele desejo, eu fico em sofrimento. Enquanto eu não consigo aquilo, eu fico obsessivo. Eu fico muito apegado. A partir do momento que eu penso assim, não, seria melhor que eu realizasse, né? É uma preferência que eu tenho, que as coisas que eu conseguisse comprar aquela casa, que eu conseguisse um trabalho assim, eu conseguisse ficar milionária no YouTube, conseguisse ficar muito próspera, conseguisse ficar muito abundante, né? Muitos milhões na conta. É lógico que se eu conseguisse as coisas, se acontecesse do jeito que eu desejei, seria melhor. Mas não é é só uma preferência. Não é um apego ao resultado. Não é um apego a que tem que acontecer. Porque enquanto não acontece, o apego gera sofrimento, entendeu? Se for só uma preferência, eu prefiro que o desfecho seja esse. Que nem quando o cara vai chegar na mulher, que ele tá querendo muito ficar.
Se ele vai mais desapegado do resultado, ele relaxa mais, ele curte mais o processo ali de chegar na mulher e tal. Agora, se ele ficar muito apegado, que ele só vai chegar na mulher se ele conseguir realmente pegar, ele fica tenso, ele não relaxa. Porque ele tá apegado ao resultado. Se ele ficar um pouco desapegado do resultado, ele prefere que o resultado seja ele conseguir pegar a mulher, é só uma preferência, diminui o peso que ele dá psicológico, a interpretação que ele dá para aquela experiência de pegar a mulher. Ou de ter aquele relacionamento. Ou de que ele vai numa entrevista de emprego, ele diminuindo o apego ao resultado que ele tem que passar na entrevista de emprego, é só uma preferência, se ele conseguir melhor, mas se ele não conseguir, ele aceita a realidade, né, que ele não tem controle sobre tudo, ele vai menos nervoso para entrevista de emprego, porque não é a última da vida dele. Se ele não conseguir aquele tal desejo, seja de comprar aquele... Quer ver? Uma paciente que eu estou atendendo, ela visitou um apartamento. Ela ficou tão apaixonada pelo apartamento que ela queria que fosse aquele apartamento. Imagina o sofrimento de se apegar àquele, como se não existisse mais nenhum outro apartamento que ela fosse visitar e ela fosse se encantar. Ela se encantou por aquele, ela se apegou naquele. Não é garantido que a pessoa vai vender para ela ou vai alugar para ela, tanto faz. E aí, enquanto ela estava pegada ao resultado de que tem que ser aquele, não pode ser mais nenhum outro, ela estava em sofrimento. A partir do momento que ela pensa assim, não, eu preferiria que fosse esse apartamento, mas não tem que ser esse, eu não estou tão apegada assim a esse. Vocês entendem? Que desejar é inevitável. Não existe, não, gente, não existe a pessoa, só que está muito doente de depressão e tal, ou está com alguma anomalia, nasceu com alguma anomalia genética e tal, mas estou falando de pessoas mais assim, basicona, né? Neurótico, como dizia na psicanálise, os neuróticos mais assim, né? Mais do mesmo, mais da manada, a maioria das pessoas, elas do nada, a vida dá acontece uma coisa aqui, outra coisa ali, ela começa a desejar uma coisa que ontem ela nem desejava. E tudo bem, porque você não vai ser tão desapegado assim a ponto de você não desejar nada. Você vai ser uma pessoa que você vai conseguir aprender a lidar com os seus desejos. E aí que tá o ponto, e aí que tá o pulo do gato. Você não vai ser aquela pessoa que ou você consegue daquele jeito que você idealizou, apegado àquele resultado X, seja lá em que área da sua vida, ou sei lá que experiência, ou que projeto você imaginou, ou que pessoa você gostaria que não existisse, porque eu atendo pessoas que elas querem uma pessoa que já tem um relacionamento sério. Então elas gostariam que a mulher do cara não existisse, que o marido daquela mulher não existisse, que aquele namorado daquela pessoa não existisse. Então, seja lá qual for o apego a que desejo for, ou de ter alguma coisa ou alguém, ou que aquele alguém não existisse, ou aquela coisa não existisse, seja lá se for para ter ou para não ter o que você tem na tua vida, isso inclui-se pessoas e coisas e seja lá o que for, aquele carro que vive dando problema, você gostaria de vender, se livrar dele, né? Seja lá o que for, você diminuindo essa pressão que você coloca no resultado, se a pessoa sai da sua vida, você não estava achando que você só iria ser feliz se realmente aquilo acontecesse. Porque, gente, às vezes não acontece, né? Vamos ser realistas. Alô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nem tudo que a gente deseja acontece. E aí, tu vai ficar em sofrimento para da vida se aquilo não acontecer? Se aquilo não der certo, você tá tentando, e por acaso não acontecer daquele jeito que você tá apegado, obsessivo, que aconteça. E aí, você vai fazer o quê? Acabou sua vida? Acabou a felicidade? Ah, eu só queria que fosse aquele, se fosse daquele jeito, se não for, não consigo mais? Não, né, gente? Lógico que não. Então, qual é a solução? A solução é diminuir a forma de como você se apega aos seus desejos. Que desejar você vai, mas você tem que aprender a diminuir esse apego. Por quê? Porque diminuir o apego é aprender a lidar com seus desejos, é parar de idealizar tanto. Porque às vezes você até consegue aquilo, você até consegue, tipo assim, a mulher consegue casar, mas ela idealizou tanto que seriam felizes para sempre, que os problemas dela teriam acabado, que a realidade veio com um balde de água fria e ela também cai em sofrimento, porque o apego àquela felicidade
plena, e aquela vida de princesa maravilhosa, aquele apego gera sofrimento quando ela vai se deparar com a realidade e vê que não é tão tudo aquilo assim. Então, vocês entendem que o apego, ele é perigoso porque você não aprende a lidar com seus desejos de uma forma realista. A interpretação que você dá para os fatos, ela fica um pouco exagerada, ou você acaba broxando, você acaba ficando... Quando você consegue aquela tal pessoa, você começa a enxergar um monte de defeito nela, que você não queria ver antes, quando você estava só desejante, né? Porque tem aquele homem que fica tentando, aquela mulher tentando meses, anos. Depois que ele consegue, ele imaginou aquela mulher 1000 vezes na cabeça dele, ele no rally rola com a mulher, quando vai ter mesmo, ele botou uma expectativa muito lá em cima para aquela experiência. Ou, né, para aquela mulher que ele idealizou que um dia precisa da Disney dele quando viria. E a mulher é um ser humano como qualquer outro, assim como o homem também, né? Não existe esse super-herói que as mulheres querem tanto. Ai, tem que ser tudo isso. Não existe. Somos todos seres humanos. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Que a solução é diminuir apego ao desejo, biribiri boroboró. Melhorar a forma como você lida. Realidade atual. Realmente, o apego ao desejo, a qualquer apego, qualquer tipo de apego, quer ver uma coisa? Mãe que cria os filhos, de repente chega a hora que o filho vai viver a vida dele. E ela é muito apegada àquela convivência que ela tem com o filho. Às vezes deprime, cai doente. Por quê? Porque ela é apegada demais. Ela é apegada a ela que ela estava sendo, morando com aquele filho que ela ficava full time ali cuidando, né? Desejando muito, ser muito prestativa e tal. Quando ele sai, ela fica com um buraco, porque ela estava muito apegada àquela função mãe. Que não é para ela ficar apegada, porque a gente não cria filho para ficar para sempre com a gente quer filho pro mundo. Tem que ficar feliz que o filho tá desapegando dela, dos cuidados dela e vira um adulto responsável que vai tocar a vida dele. Não é para ela ficar apegada e desejar que o filho não consiga ter uma independência, a casa dele, a vida dele, né? Porque ela gostou de ter a dela, né? Ela muitas vezes saiu da casa dos pais, da mãe e do pai dela e gostou de ter a vida dela, formar a família dela, criar os filhos dela. Por que ela não vai desejar isso por aquele filho, né? Porque tá apegada. E o apego gera sofrimento. Então, vocês entendem que a origem do nosso sofrimento é o apego, não é o desejo. O desejo, ele é beleza. Beleza, a gente vai ter. E que bom que a gente tem o desejo. O problema é a interpretação que a gente dá pro apego que a gente tem em realizar aquele desejo, tanto de ter ou de não ter alguma coisa. Deixa eu ver aqui mais pro final, porque eu falo tanto. Sempre que você comparar a sua realidade com o que você idealizou, tá lascado, né? Porque a nossa mente, ela é muito fértil, né? Tá. Então tem um exercíciozinho aqui que eu anotei, que é o seguinte: a gente colocar no papel como é que a gente interpreta os nossos desejos, tá? E aí, como é que é? Quais são os sentimentos que você tem? Isso para os homens é mais difícil de fazer, esse exercício aí. Quando você pensa naquele seu desejo, aquele desejo que você quer muito, que você está até apegado, idealizando demais, quais são os sentimentos que te geram quando você pensa nesse desejo? Sentimento de inveja de quem conseguiu? Sentimento de tristeza, sentimento de raiva, sentimento de angústia, de ansiedade. Ansiedade, vou fazer vídeo sobre ansiedade. Quando você pensa naquele seu desejo, tá gerando sentimentos negativos, tristeza, ansiedade, inveja de quem já conseguiu, angústia. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou: ai, todo mundo já conseguiu estabilidade financeira, menos eu. Falei: querida, como assim todo mundo? Todo mundo é muita gente, né? Que isso? Por quê? Porque ela tá se comparando só com quem já conseguiu. Ela, minhas amigas, todas. Eu falei: você só tá se comparando com quem conseguiu. Em primeiro lugar, nem para se comparar. Mas já que ela faz isso, se compara, eu falei pra ela: pô, você só se compara com quem já conseguiu. E ainda fala que todo mundo conseguiu. Você não se compara com quem não conseguiu.
Aí é mole ficar em sofrimento, porque você tá tão pegada a conseguir que você só fica vendo quem já conseguiu e ainda se comparando. Ainda fala que é todo mundo, uma coisa que é fora da realidade. Então vocês entendem que a mente da gente ela dá umas viajadas e a pessoa chega ao ponto de achar que todo mundo já conseguiu aquilo que ela não tá querendo, aquilo que ela tá pegada e que ela tá desejando ter. Ela viaja que todo mundo tá conseguindo, menos ela. Que todo mundo tá na frente dela, que todo mundo aquilo. É o que eu mais escuto na minha parte como psicóloga, é esses papos. Da pessoa chorando que todo mundo consegue, menos ela. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que todo mundo quer. A pessoa só se compara com quem já conseguiu. Ela só tá de olho em quem já conseguiu. Entendeu? E outra coisa, esse negócio de você ficar, esse apego todo, faz com que você queira que as pessoas achem que as pessoas deveriam ser diferentes, porque você fica apegado àquilo que você deseja que não aconteça. Então, quando você vai conhecer alguém, você que é solteiro, você que é solteiro, você vai conhecer alguém, você já vai com aquele pensamento de que você não gostaria de que as pessoas fossem como elas são. E aí você já vai com essa carga. Você vai com essa carga que as pessoas deveriam ser diferentes, deveria ser mais fácil isso, você não ter trabalho, de ter que conhecer gente, de ter que se encontrar. Deveria, não sei o quê. Tirania dos deveria. Você tem que botar na sua cabeça o seguinte, você tem que aceitar a realidade. A realidade é que as coisas não são fáceis, as coisas não caem no nosso colo de bandeja, as pessoas não vêm se jogar uma pessoa linda, bela, maravilhosa e ideal do jeito que você está apegado, desejando, apegado ao seu desejo, que as pessoas fossem, as mulheres fossem mais femininas, uns docinhos de candura, que os homens fossem ultra mega power, masculinidade saudável, em pleno 2023, onde todo mundo está com sequela da pandemia, né, cheio de medos e cheio de angústias, e aí você quer encontrar você que não tá bem de cabeça totalmente, você tá pegado a um desejo de você só vai bater de frente com gente super bem de cabeça, como se no mundo, né, achar alguém bem de cabeça fosse a coisa mais fácil do mundo. E aí você tem preguiça de se esforçar para conseguir. Você quer que as pessoas bem de cabeça te achem embaixo da cama, na sua casa, sem socializar, sem investir, sem ser criativo, onde que você vai... como é que você vai se mexer para conhecer essas pessoas maravilhosas que você imaginou, né? Que é uma coisa assim que, né, existe, mas não do jeito que você fica idealizando. Ainda mais quem fica vendo muito conteúdo adulto, né? Aí que idealiza mesmo, né? Nem falo nada, deixa quieto. Deixa eu ver o que eu vejo mais aqui. Abandonar os desejos é impossível, lógico, né? Ninguém vai conseguir aceitar a realidade. Deixa eu ver. Sofrimento não está nos fatos, eu já falei. Diminuir o apego ao desejo, é isso, gente. A origem dos nossos sofrimentos está no apego ao desejo. Apego do jeito que você deseja as coisas e você não aprende a lidar com seus desejos, logo você fica apegado a uma coisa que às vezes pode nem acontecer. E se você diminuir essa pressão de estar apegado ao desejo e substituir o desejo por uma preferência que fosse assim, você reduz a sua não aceitação quando as coisas não são do jeito que você desejaria que fosse. Porque você, na verdade, está só trocando um apego ao desejo por uma preferência. Dúvidas? Bota aqui nos comentários. Eu tentei fazer um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada, mas eu não esqueci não. É isso. Essa é a origem do nosso sofrimento. Aprenda a lidar com seus desejos. Para de projetar no outro aquilo, tudo que você fica idealizando, que às vezes a conexão com a realidade, gente, às vezes gera muito sofrimento. A desconexão com a realidade, olha, é o que eu mais faço na minha parte como psicóloga, é perceber que as pessoas, elas têm uns apegos aos desejos, que vou te contar uma coisa. Hoje eu vi um vídeo do menino que eu gosto de ver o vídeo dele, que ele tava falando como as mulheres idealizam uma vida de glamour, né? Que o homem vai trazer para ela como se fosse o príncipe.
E essa desconexão com a realidade é que dá ruim lá nos casamentos. Ela idealiza um homem que vai trazer para ela uma vida de princesa, entendeu? E os homens também imaginam uma mulher que vai ser muito doce e feminina todos os dias. Não existe, gente. Para de idealizar essa mulher, essa princesa da Disney, esse príncipe da Disney. Pelo amor de Deus, gente. Essa pessoa tão doce, de candura, não existe. É só nos filmes da Disney. Relacionamento, né? Que é o maior foco aqui dos meus seguidores do canal, é a maior busca. É você se conhecer e escolher alguém que deseja as mesmas coisas que você. A pessoa não tá ali para te servir. Você não vai escolher alguém que tá ali para fazer você feliz. Você vai escolher alguém que vai se parecer com você nos valores para você fazer a pessoa feliz e ficar feliz fazendo a pessoa feliz e a pessoa te fazer feliz. Não é para você só querer que a pessoa seja do jeito que você quer e você não entregar o que a pessoa gostaria, porque o que dá certo é eu escolher alguém que realmente eu vou poder dar para a pessoa aquilo que ela quer que eu dê, e a pessoa eu vou escolher uma pessoa que eu posso fazer ela feliz, e ela vai me escolher porque ela pode me fazer feliz. Essa que é o grande ponto, essa é a grande sacada. Por isso que muita gente não entende quando a gente fala assim, olha, cada um tem uma linguagem de amor. Cada uma tem uma linguagem de amor. Se eu ficar pensando que o outro quer aquilo que eu gosto de dar para ele, minha linguagem do amor é do presente. E eu gosto de fazer feliz quem eu gosto dando presente. Mas a pessoa, às vezes, a linguagem de amor dela não é presente. Às vezes é ser prestativa, às vezes eu fazer uma comida para ela, eu cozinhar para ela, que fazer ela feliz, não é dar presente, coisa material, entendeu? Então, o que ela se sentiria muito mais amada se eu fosse pra cozinha e fizesse uma comidinha com todo o amor do mundo. E eu tô querendo dar presente e a pessoa tá querendo uma comidinha. E vice-versa, eu tô querendo receber presente e a pessoa tá querendo me dar serviços, né? Às vezes, vou dar uma dica aqui pros homens. Muitas mulheres preferem muito mais essa linguagem do amor, tempo de qualidade, do que presente. E tem homem que fica levando para restaurante caro, botando vinho caro na mesa, proporcionando às vezes um jantares assim, e a mulher quer tempo de qualidade. E o cara, tudo bem, quando ele tá no jantar, tá dando tempo de qualidade. Mas aí naquele jantar tá dando tempo de qualidade. E às vezes em muitas outras situações ele não dá tempo de qualidade. Ele acha que todo final de semana, se ele gastar 500 pratas com ela no restaurante, ele tá dando amor pra ela, tá se sentindo amada. E não, e de segunda a sexta ela queria tempo de qualidade e ele tá estressado do trabalho e não consegue dar. Vocês entendem? Ele acha que ele tá sendo maravilhoso pra ela, proporcionando um puta jantar num restaurante top no sábado. E durante a semana ele pode ficar off total trabalhando. E ela às vezes nem liga pra restaurante caro, até gosta ali, mas ela gostaria que desse 20 minutos de atenção pra ela todo dia. Porque mulheres são viciadas em atenção, né, de homem. Sacou? Então, o mais importante é a gente não focar tanto assim ser apegado aos resultados, que são nossos desejos. Porque senão o cara que tá proporcionando isso pra mulher, ele tá apegado com o resultado de que fazendo isso tá tudo resolvido com ela. E não é assim. E não adianta ele desejar, ele ser apegado ao desejo que ela seja diferente, que ela passe a valorizar restaurante. Porque ela não vai conseguir. E ele não tem controle sobre isso. Então, o que adianta ele ficar desejando isso? O que adianta ter várias conversas com ela e tentar botar na cabeça dela que é assim que ele gostaria que ela se sentisse feliz? Se não é assim. O que adianta ele se apegar a esse desejo dele? Não vai acontecer nunca. Entendeu? Então, o desejo da gente pode até existir. Ele pode até desejar uma mulher dessa. Que a mulher dele fosse dessas. Mas, entre a realidade e o que ele está apegado, de desejante, o apego que ele tem a esse desejo, existe um monte de coisa no meio. Entre a realidade e a projeção que a pessoa tem. De que a pessoa vai ser do jeito que ela quer que seja.
O vídeo tá ficando muito longo. Se inscrevam no meu canal, dê um like ou dê um dislike e bota aqui nos comentários, meu povo abundante que tá fazendo meu canal crescer, 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 crescer. Beijo e até o próximo vídeo.